uma manifestação de xenoglossia, além daquelas que mencionamos. O mesmo ocorreu com Simone. Depois dos 4 anos, cessaram por completo suas manifestações de xenoglossia. É difícil de explicar esse bloqueio, uma vez que as moléculas do RNA se mostraram tão persistentemente estáveis, resistindo às transferências através de 3 gerações consecutivas. Outro fato inexplicável é a ausência da herança dos referidos caracteres adquiridos, em relação às irmãs de Simone. Estas jamais manifestaram os mínimos sinais de xenoglossia. O mesmo ocorreu com o avô da paciente. O bisavô de Simone nasceu na Itália, em 1868. Casou-se em Araraquara, para onde houvera emigrado e fixado residência. O filho deste, portanto avô de Simone, nasceu em Araraquara em 1899. Logo, o bisavô de Simone, então com 31 anos, nesta época já morava no Brasil. Não voltou mais à Itália. Também ele não conheceu Roma e nem lá esteve durante a II Guerra Mundial. Como teria transmitido, por herança genética, os conhecimentos manifestados por Simone, relativos a Roma e à II Guerra Mundial. Podemos argumentar que, sendo italiano, ele teria lido notícias nos jornais, as quais lhe causaram forte impressão. Mas, nesta ocasião, Zenaide já havia nascido e não teria tido tempo de operar-se a transmissão do mensageiro RNA provindo do seu avô. E o medo de aviões. No tempo do bisavô de Simone não se conheciam os aviões. O poder maléfico dessas armas de guerra começou a ser experimentado muito depois do nascimento do avô de Simone, 1869. Não consta que tivessem ocorrido bombardeios aéreos em Araraquara, até a data de hoje. Conclui-se daí que tal medo de aviões não deve ter se transmitido por herança genética. Será que as demais recordações de Simone poderiam ser explicadas pela hipótese da memória genética? Examinando-se a tabela de recordações, vê-se logo que a maioria dos eventos relatados por Simone não se enquadra em semelhante modelo. Por conseguinte, a hipótese da memória genética não consegue justificar todos os aspectos do caso de Simone. Vejamos se poderia esclarecer pelo menos a manifestação de xenoglossia. Parece-nos suficientemente alicerçada nos fatos e amplamente aceita a hipótese da existência de um código genético no núcleo de células, o qual responde pelos caracteres hereditários de determinado indivíduo. A informação genética está armazenada em uma molécula gigante, o ácido desoxiribonucleico DNA. Aceita-se também que as informações partidas do núcleo das células são transportadas por intermédio de uma molécula estreitamente relacionada com o DNA. É uma molécula também bastante grande, o ácido ribonucleico RNA. Este é o mensageiro portador da informação armazenada no núcleo pelo DNA. Por conseguinte, enquanto o RNA não se destrói, ele igualmente funciona como um depósito provisório de informação. A este respeito acrescenta Jaiboy Best, professor emérito de Biofísica, da Universidade Estadual do Colorado, USA. É conhecido que a informação genética está armazenada no ácido desoxiribonucleico DNA. Concebivelmente a informação acerca dos eventos experimentados está estocada nas células nervosas em uma molécula gigante estreitamente relacionada. O ácido ribonucleico RNA Best, JB, 1963. JB Best quer dizer com isto que, quando um indivíduo passa por uma certa experiência, ocorre a produção de um determinado tipo de RNA. Este ácido funciona como portador da informação, a qual se mantém nele registrada. Posteriormente, o RNA irá sintetizar proteínas que se armazenarão nas células do sistema nervoso. As moléculas proteicas conterão, pois, uma cópia da informação transportada pelo RNA que lhes serviu de molde. São as referidas proteínas que servirão para estocar a memória da experiência sofrida pelo indivíduo.
Vejamos como Ongeriden se refere a este respeito. Presumivelmente o aumento do conteúdo em RNA das células nervosas durante a primeira metade da vida está diretamente associada com a estimulação sensória da célula. Observamos que, quando um nervo central sensorial ou motor é estimulado dentro de limites fisiológicos, suas células nervosas individuais mostram um aumento no teor de RNA, proteínas e lípides. Este incremento de produção começa imediatamente quando o nível de estimulação é aumentado e inverte-se dentro de horas quando sofre redução. Iden, H. 1961. Para responder à indagação do que acontece às células do sistema nervoso, quando este é excitado, Iden estimulou o sistema vestibular de mais de 100 coelhos, por meio de suaves rotações a 30 revoluções por minuto, durante 25 minutos diários e por uma semana. Depois disso ele analisou as células do grande nervo de Detes, bem como as células gliais adjacentes, extraídas dos referidos animais. Comparou os resultados com os de igual número de animais controles. Iden notou que as alterações bioquímicas nas células gliais eram o oposto daquelas das células do nervo. Enquanto o conteúdo de RNA das células do nervo aumentava em cerca de 5%, o das células gliais caíam aproximadamente 30%. Opus Citi. Iden observou que, apesar da resposta inversa assinalada nos dois tipos de células, pode notar-se que as mudanças não estão em uma correspondência recíproca. Em outras palavras, provavelmente não existe transferência direta de enzimas da célula glial para a célula do nervo. Entretanto, é óbvio que a célula glial e o neurônio estão ligados entre si energeticamente. Opus Citi. Iden e seu colega Josep T. Cummins apresentaram, no Congresso Internacional de Bioquímica, em Moscou, um trabalho que esclarece o processo de ligação energética entre as células do nervo e as células gliais. Neste processo está implicada uma substância portadora de energia, o trifosfato de adenosina ATP, da qual as células do nervo são ricas e as células gliais são pobres. Em uma primeira etapa, Iden propõe uma hipótese para explicar o caráter transitório dos modelos de atividade elétrica dos nervos, baseando-se em estudos neuroquímicos que revelam elevada taxa de produção de RNA e da síntese de proteínas dentro do nervo. Em outra etapa, Iden aborda o problema do papel do RNA no mecanismo da memória. Ele considera que este segundo desempenho do RNA é muito mais especulativo e é oferecido somente para incentivar uma posterior discussão. Iden acredita que a maioria dos neurofisiologistas admitirá que está faltando uma satisfatória explicação para a memória. Opus Citi. Página 68. Sem embargo disto, ele desenvolve uma teoria baseada nos processos eletroquímicos e bioquímicos desencadeados nas células nervosas e gliais quando uma célula nervosa é estimulada. Através de uma série de claros raciocínios, Iden traça um hábil esquema de reações sucessivas nas quais estão implicadas a molécula de RNA e as proteínas por ele sintetizadas. Seria fastidioso e desnecessário repetir a descrição oferecida por Iden, do complicado mecanismo desses processos bioquímicos e eletroquímicos. Mas não poderíamos deixar de assinalar a sincera posição desse cientista, relativamente à sua hipótese de trabalho. Como o organismo consegue acesso a estes registros armazenados é um problema frustrador e à parte. A dificuldade provavelmente jaz em nossa inabilidade para imaginar quantos neurônios são envolvidos no reconhecimento e no registro do mais simples item de informação. Opus Citi, página 70. Finalizando seu interessante trabalho com a humildade peculiar ao verdadeiro cientista, Iden conclui desta maneira. Eu enfatizaria, ainda, que tudo isto é altamente especulativo e pode estar completamente errado.
A importante lição da pesquisa neuroquímica é que a rica atividade elétrica do sistema nervoso é acompanhada por uma atividade química igualmente rica. Não faremos muito progresso em compreender como nossos cérebros trabalham, enquanto não soubermos como as duas formas de atividade estão relacionadas. Opus City, página 70. A honesta atitude de Eden talvez servisse de ótimo paradigma em uma análise séria das apressadas explicações que geralmente se formulam quando surgem casos de memória extracerebral como este de Simone. Um dos pontos mais importantes acerca dos estímulos experimentados por um indivíduo é o sentido seguido pelas reações operadas nas células do sistema nervoso. A reação parte do DNA existente nas estruturas cromossômicas que pertencem aos núcleos dos neurônios. Estas estruturas são hereditárias e, por isso mesmo, praticamente imutáveis. É ali que a natureza preserva os caracteres hereditários do indivíduo, mantendo desse modo estáveis os padrões das espécies e das variedades. E é por idêntica razão que os caracteres adquiridos não se transmitem. Lamarck e, mais tarde, Lysenko e Michelini tentaram demonstrar exatamente o contrário, mas não tiveram sucesso. A informação que parte do núcleo das células nervosas é transportada pelo RNA. Este mensageiro é sintetizado pelo DNA. Entretanto, não há reciprocidade neste processo. Isto quer dizer que o DNA do núcleo celular comanda a síntese do RNA mensageiro. Este último é o efeito e não a causa. O RNA não parece exercer alterações típicas do DNA capazes de alterar o código genético do indivíduo. Desse modo, os caracteres adquiridos em virtude de estímulos recebidos pelo indivíduo não se tornam hereditários. Como, então, explicar a transmissão do reflexo condicionado de uma planária às suas descendentes? A resposta é simples. A referida transferência ocorre quando a multiplicação desses plateumintos se efetua por seccionamento. Entende-se facilmente que os pedaços que irão gerar outros indivíduos possuem ainda certa quantidade de RNA mensageiro portador da informação. A prova disso é que os fragmentos tratados pela ribonuclease, por W.C. Corning, não geravam indivíduos portadores dos reflexos. Isto significa que o DNA do núcleo de suas células não sofreu alterações. Por outras palavras, não houve transmissão genética da memória adquirida, isto é, ela não se tornou hereditária. Quanto às planárias que se regeneraram das cabeças, W.C. Corning reconhece, ele próprio, que elas conservam a memória pelo fato de a ribonuclease não haver atingido aquela parte do organismo dos vermes e, por esta razão, não ter desfeito o RNA ali existente. Vamos analisar novamente o caso de Simone, à luz das considerações apresentadas. Parece-nos inverossímil que uma ou mais moléculas do RNA portador da informação concernente à língua italiana tenham passado do bisavô para o avô, deste para a mãe e desta para Simone. Admitir isso, equivale a aceitar as ideias neolamarquistas de Lysenko e Michelini, que teriam assim uma escapatória com relação às bem demonstradas regras da hereditariedade genética. Respeitamos a opinião daqueles que, diante de casos de memória extracerebral como o de Simone, fazem tamanha concessão às possibilidades da memória genética, tentando assim explicá-los de forma natural. Sem embargo disto, confessamos que nossa opinião é diferente, por parecer-nos que a hipótese da memória genética não pode explicar nem ao menos a manifestação da xenoglossia ocorrida com Simone. Pensamos que o significado de memória deveria ser encarado com maior rigor. Parece-nos que há uma indiscriminada aplicação deste vocábulo a conceitos paralelos mas não idênticos. Assim, acreditamos que há uma grande diferença entre caracteres de comportamento herdados geneticamente e a evocação de eventos e imagens por parte de alguém que se recorda de cenas passadas. O mecanismo do armazenamento da memória poderia ser explicado sob o ponto de vista neurofisiológico ou neuroquímico. Entretanto,
sob o ponto de vista psicológico, deve ser encarado sobretudo como um processo de recordação. Atualmente, quase não se tem mais esperança de localizar-se, no cérebro, áreas específicas de armazenamento da memória. A este respeito, diz Carl H. Pribram, notável neurocirurgião que vem fazendo profundas investigações acerca da neurofisiologia da memória. Talvez não seja surpreendente que o cérebro possa explorar, entre outras coisas, o mais sofisticado princípio de armazenamento de informação até agora conhecido, o princípio do holograma. Em um holograma, a informação de uma cena é registrada numa chapa fotográfica sob a forma de um complexo modelo de interferência, ou difração, que parece sem sentido. Quando o modelo é, de qualquer forma, iluminado por luz coerente, a imagem original é reconstruída. Pribram, K.H., 1969. Pribram considera esta hipótese como a mais próxima da realidade acerca do armazenamento da memória e da sua recordação. Paul Piet, da Universidade de Indiana, USA, também é adepto da teoria holográfica da memória, considerando-a o melhor modelo para descrever, em termos compreensíveis, o extraordinário processo de estocagem de informações usado pelo cérebro. Esta teoria originou-se da descoberta do físico Niels Gabor, em 1948. Ele tentava aperfeiçoar o microscópio eletrônico e daí chegou ao holograma óptico. Em 1971 recebeu o Prêmio Nobel por esta descoberta. Quando o psicólogo Carl Ashley levou a efeito uma pesquisa visando a descobrir, no cérebro, uma região responsável pelo armazenamento da memória, surpreendeu-se ao verificar que podia enfraquecê-la através da ablação de porções do tecido cerebral, mas não conseguia suprimi-la. Já, anteriormente, muitos feridos de guerra e doentes, que tiveram grande parte da massa encefálica destruída, revelavam não haver manifestado perda apreciável da memória e do raciocínio. Lashley concluiu que a memória estava contida no interior das partes, mas não localizada como resultado do relacionamento entre tais partes. Isto é o que ocorre também com os hologramas ópticos. Cada fragmento de um holograma pode produzir novamente a imagem total holografada. Basta para isto que se faça passar pelo fragmento um feixe de luz coerente. Quanto maior o fragmento, mais intensa será a imagem, quanto menor, mais fraca. Tal qual Lashley observou em relação à memória reproduzida pelo cérebro. Lashley concluiu, então, que o cérebro armazena a memória, da mesma forma como um holograma registra a informação relativa à imagem espacial de um dado objeto. Ao que parece, o problema da recordação dos eventos deve envolver questões que vão muito além do simples armazenamento da memória de meros reflexos condicionados. Questões mais profundas e abrangentes devem decorrer dos processos cerebrais, os quais chegam mesmo a sugerir outros modelos para a realidade cósmica. Marilyn Ferguson, no editorial do boletim Brain Mind, dá destaque à notícia das mais recentes teorias do neurocientista Carl Pribram, de Stanford, e do físico David Bohm, da Universidade de Londres. M. Ferguson informa que as duas teorias, em conjunto, parecem abranger toda a experiência transcendental, os eventos paranormais e as singularidades perceptuais normais. Ela resume o citado conjunto teórico, desta forma. Nossos cérebros constroem matematicamente a realidade concreta interpretando frequências vindas de outra dimensão, um domínio da realidade primária, ordenado e significante que transcende o tempo e o espaço. O cérebro é um holograma interpretando um universo holográfico. Ferguson, M. 1977. Não parece, portanto, que o fenômeno da memória extracerebral possa ser tão facilmente interpretado, usando-se apenas as preliminares observações exploratórias de transferência química dos reflexos condicionados em planárias e ratos. Devemos considerar, além disso, que a parapsicologia vem observando,
com igual rigor, outras ocorrências psíquicas que até então eram sistematicamente alijadas do elenco de fatos relacionados com os fenômenos da área psicológica. Atualmente acumulou-se considerável volume de evidências a favor da realidade das funções e fenômenos paranormais. Esta constatação muda profundamente a maneira de encarar-se a realidade psicológica exclusivamente fisiologistas. Somos tentados a transcrever mais um trecho do citado boletim Brian Mind, por vir muito a propósito para a presente discussão. Embora o modelo holográfico tenha gerado fecundas respostas, ele levanta uma questão que vem assombrar Pribram. Quem está olhando atrás do holograma? Quem é o homenzinho dentro do pequeno homem que Arthur Koester chamou de o fantasma da máquina? Opus City, página 3. A recordação de cenas, eventos, etc., pode ocorrer de forma aparentemente espontânea nas livres associações, induzida por outras ocorrências. Mas pode ser evocada voluntariamente. Quem aciona a máquina cerebral para trazer à tona da consciência a memória de um evento. No mesmo caso está o ato voluntário puro. Quem o desencadeia. Dr. J. R. Smith, Dr. Giuseppe Berrini e Dr. R. H. Toles são de opinião que, por trás da máquina do cérebro, deve existir um fator ou entidade psíquica que responde pela iniciativa das suas operações. Rini, Ili, 1970. Será que o problema da memória pode resumir-se pura e simplesmente em termos de estocagem ao estilo dos computadores, por meio dos códigos químicos contidos nas extensas cadeias moleculares do RNA e do DNA? Se assim fosse, como se explicariam certos casos de informação e de memória que parecem operar-se sem o auxílio do cérebro, como ocorre nos casos de experiências de desdobramento? Output de experiência. E os mais de 2.000 casos que sugerem reencarnação, inúmeros dos quais apresentam evidências bem definidas e verificadas de memória extracerebral. Stevenson, I. 1974, 1975, 1977, 1980 e 1983. É fora de dúvida que as mencionadas investigações acerca da transferência do aprendizado entre planárias e ratos são muito importantes para a elaboração futura de um modelo teórico capaz de explicar corretamente o mecanismo da memória. Entretanto, acreditamos que tal modelo terá de incluir também os fatos bem constatados de memória extracerebral. Para completar nosso ponto de vista, achamos interessante citar a opinião do falecido sábio Henri Bergson, da Academia Francesa e da Academia de Ciências Morais e Políticas. Se nós tivermos em conta de que a atividade mental do homem ultrapassa a sua atividade cerebral, de que o cérebro armazena hábitos motrizes mas não lembranças, de que as outras funções do pensamento são ainda mais independentes do cérebro que a memória, de que a conservação e mesmo a intensificação da personalidade são desde então possíveis e mesmo provável após a desintegração do corpo, não suporemos nós que, em sua passagem através da matéria que ela encontra aqui, a consciência se tempera como aço e se predispõe a uma ação mais intensa. Bergson, H. 1949. Sem embargo das anteriores digressões sugeridas pela questão em análise, não acreditamos que a hipótese da memória genética possa aplicar-se corretamente ao caso de Simone, porquanto ela não elucida nenhum dos eventos levantados no referido caso. Incorporação mediúnica. A hipótese da incorporação mediúnica é também muito invocada para explicar os casos que sugerem reencarnação. A paciente poderia ser uma médium bem desenvolvida e que, já na infância, tivesse possibilidade de ser incorporada por um espírito. Duas categorias de manifestação poderiam ocorrer. Primeiro, o espírito da pessoa falecida, no presente caso, Angelina, daria todos os informes acerca de sua anterior encarnação, fazendo com que os familiares se enganassem, acreditando tratar-se de uma reencarnação. Segundo,
Um ou mais espíritos mistificadores tomariam conta do corpo da paciente e periódica ou permanentemente representariam uma farsa. Para os que acreditam nos demônios, seriam tais agentes maléficos os autores da referida farsa. Embora esta hipótese exija um cortejo de outras evidências anteriores, tais como da sobrevivência, a da possibilidade de comunicação dos espíritos através do médium, etc., podemos dar como provisoriamente válidas as referidas missivas. Passemos então ao caso de Simone, para ver se a hipótese da incorporação mediúnica se aplica a ele. No capítulo 3, discutiremos a mesma hipótese aplicada ao caso de reencarnação de Jaci e Ronaldo. Assinalaremos aquilo que nossa experiência de mais de 40 anos no trato com fenômenos de incorporação mediúnica nos ensinou. Em resumo, observamos o seguinte. 1. Normalmente o médium manifesta alterações psicofísicas típicas capazes de caracterizar o transe mediúnico e, muitas vezes, até mesmo de identificar a entidade manifestante. 2. Os casos de incorporação em crianças são raríssimos, embora estas sejam muito suscetíveis às alterações de comportamento provocadas por entidades desencarnadas. 3. Tanto na incorporação como na possessão, o paciente fala e age como se fosse a personalidade da entidade desencarnada, mas na possessão o transe é de longa duração e ainda é mais marcante no que tange às alterações psicofisiológicas. Simone manifestava outros tipos de comportamento que de maneira alguma se identificariam com uma incorporação ou possessão. Assim, por exemplo, podemos enumerar alguns: o medo de aviões, as expressões intercaladas com palavras em italiano, o reconhecimento da paisagem do Campidoglio na folhinha, a descrição do asilo e das companheirinhas, etc. Nessas ocasiões, Simone estava em seu estado normal, dialogando ou com a mãe ou com a avó. Em nenhuma oportunidade manifestou os mínimos sintomas de alteração física ou psíquica, nem de personalidade, que pudessem ser identificados com transe mediúnico ou uma sutil posse espiritual por incorporação. Acresce notar que De Augusti e De Zenade são espíritas e estão habituadas com os transes mediúnicos. Elas seriam as primeiras a registrar qualquer ocorrência deste tipo. Em nenhuma oportunidade, quando entrevistadas, admitiram a hipótese de Simone ter estado sob a incorporação de um espírito. Mesmo em nossos últimos contatos com a paciente e sua família não observamos quaisquer indícios de que Simone seja uma sensitiva desse tipo. Finalmente, sugerimos um reexame da tabela de recordações da paciente, por parte do leitor, a qual representa o melhor argumento contra a hipótese da incorporação mediúnica. Reencarnação. A hipótese da reencarnação irá ser testada no presente caso, a fim de verificarmos se ela poderá explicá-la no todo ou apenas parcialmente. Foi o que fizemos com as alternativas da memória genética, da criptomnésia, da ESP, etc. Não somos o único investigador desses casos a admitir a alternativa da reencarnação como uma das suas hipóteses explicativas. Assim também, não somos o único a reconhecer que a hipótese da reencarnação é a que tem melhor servido para a maioria dos casos de crianças que mostram recordar-se de uma ou mais vidas anteriores, mencionando pessoas, lugares e acontecimentos, dos quais de forma alguma poderiam ter tomado conhecimento em sua presente existência. O número e a variedade de semelhantes casos são suficientemente grandes para aconselhar um estudo e uma análise mais profundos por parte dos cientistas. De acordo com as mais correntes ideias a respeito da reencarnação, podemos resumir da seguinte forma o seu conceito. 1. Todo ser vivo compõe-se de uma parte material e outra espiritual. 2. Quando ocorre a morte, a parte material, o corpo físico, se destrói, enquanto a parte espiritual, uma vez abandonando o corpo, conserva-se indestrutível. 3. Após permanecer algum tempo nesse estado, de desencarnado,
ao qual se chama de intermissão, a parte espiritual torna a ligar-se a um ser vivo em início de formação e, seguindo todo o processo embrionário, volta a nascer, reencarnar-se. 4. Normalmente o reencarnado perde a memória dos detalhes de sua encarnação anterior, mas conserva certos resíduos psicológicos e até mesmo fisiológicos daquela vida passada, sob a forma de tendências, aptidões, genialidades ou suscetibilidades fisiológicas, marcas de nascença, etc. 5. Excepcionalmente, certas pessoas podem reter a memória de alguma experiência oriundas da encarnação anterior, de maneira a fornecer dados que permitam estabelecer evidências a favor da hipótese da reencarnação. Uma vez sejam descartadas todas as demais explicações paralelas que poderiam aplicar-se a uma ocorrência de presumível recordação de encarnação anterior, resta como hipótese mais viável a da reencarnação. No presente caso de Simone, quer parecer-nos que esta seria a explicação mais consentânea com os dados levantados. A reencarnação não só justificaria facilmente as ocorrências de chanelúcia e demais recordações manifestadas pela paciente, como cobriria a ocorrência da falha óssea assinalada por D. Augusta na região occipital esquerda de sua neta Simone. Sem queremos afirmar a prioristicamente tratar-se de uma marca de nascença de origem reencarnatória, a referida falha poderia ser assim razoavelmente explicada, uma vez que é uma suposição consistente com outros casos semelhantes já observados por nós e por outros investigadores. A falha óssea em questão tem todas as características típicas das marcas de nascença reencarnatórias, inclusive o fato de estar se reduzindo paulatinamente. Conclusão. Tendo em vista todas as razões expostas na precedente discussão deste caso, somos de opinião de que o mesmo tem evidências suficientes para ser enquadrado como um fato que sugere reencarnação. Salvo possíveis futuras explicações mais abrangentes, a hipótese da reencarnação é a que melhor se aplica, até agora. Capítulo 3. O caso Jacia e Ronaldo. Apresentação. O caso Jacia e Ronaldo, como precedente, Simone e Angelina, também já foi divulgado de diversas maneiras, inclusive sob a forma de monografia. O que vai ser exposto resultou das investigações acerca das recordações e do comportamento manifestados por uma garotinha, desde a idade aproximada de 1 ano, nascida no dia 31 de outubro de 1956. Os nomes reais das personagens, bem como os dos locais onde os fatos se desenrolaram, foram necessariamente mudados a pedido da família da paciente. Seus parentes temem ser molestados por curiosos indesejáveis. Além disso, como houve a ocorrência de suicídio da personalidade anterior, isto contribuiu mais ainda para essa atitude dos familiares de Jacira. O Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, mantém em seus arquivos o documentário completo deste caso, o qual se compõe de fitas gravadas dos depoimentos das testemunhas, fotografias e outros elementos comprobatórios. O presente caso é do tipo resolvido, isto é, a personalidade anterior é conhecida, bem como os detalhes a respeito de suas características pessoais. As transcrições dos depoimentos foram mantidas fielmente em seu tom coloquial, conforme o extraído das gravações. Em nossos trabalhos, temos procurado manter, sempre que possível, a íntegra dos depoimentos obtidos das testemunhas, sem preocupar-nos com os rigores gramaticais. Histórico. Preliminares. Em 1971, na cidade de Curitiba, Paraná, fomos informados acerca deste caso, pela senhora Isaura Leite do Canto. Ela forneceu-nos o endereço de seu irmão, o qual conhecia a família da paciente, em Penápolis, no interior do estado de São Paulo. Naquele mesmo ano, dia 26 de setembro, foi obtido o primeiro depoimento gravado do pai da paciente pelo nosso correspondente,
Sr. Joaquim Norberto de Camargo, morador na referida localidade. O depoimento era animador. Devido a uma série de imprevistos, passaram-se quase 2 anos sem que pudéssemos tratar do presente caso. Somente em 14 de fevereiro de 1973, conseguimos entrar em contato direto com o Sr. Antônio B. Munhoz, pai da paciente, solicitando, por carta, uma entrevista pessoal em data que seria por ele escolhida. Fomos amavelmente atendidos. Entretanto, o Sr. Antônio B. Munhoz declarou em sua resposta: "A única coisa que quero observar é que a Jacira não sabe e eu prefiro que ela continue ignorando o fato." Siquem. Pela observação do Sr. Munhoz, percebemos que a paciente tivera recordações na primeira infância, tendo-as esquecido após a puberdade. Esse fato é comum nos casos de lembranças reencarnatórias surgidas nesse período. Entretanto, não atinamos como motivo do segredo mantido pelos pais. Posteriormente ficamos sabendo que a personalidade anterior cometera suicídio. Recomendações rigorosas de espíritos orientadores determinavam sigilo, pois se Jacira viesse a saber do ocorrido, poderia tentar novamente o suicídio, quando atingisse a mesma idade em que faleceu a personalidade anterior. Siquem. Em 17 de agosto de 1973 fizemos a primeira visita pessoal à família de Jacira, em sua residência. Naquela ocasião obtivemos amplas informações sobre o caso, e o segundo depoimento gravado. Após ganhar a confiança dos familiares, pudemos convencer os pais de Jacira de permitir que revelássemos a ela o motivo da nossa visita. A paciente mostrou-se agradavelmente surpresa ao certificar-se de que supunhamos ser ela própria a reencarnação de seu falecido tio Ronaldo. Disse-nos que, embora seus pais tivessem evitado até então revelar-lhe aquele segredo, ela recebia com prazer a informação que lhe transmitíamos. Dispôs-se cordialmente a colaborar conosco. Todavia, cientificou-nos de que já não se recordava mais dos fatos de sua vida passada, embora tivesse vago pressentimento de que tivera uma outra encarnação relacionada com sua avó, D. Odila. Jacira é uma bonita adolescente de aspecto sádio e esportivo. É bem-humorada, educada e comunicativa. Gosta de vestir-se muito simplesmente, preferindo camiseta e calça comprida. Não usa e parece não apreciar enfeites. Pelo que soubemos, não teve, até aquela ocasião, 17 anos, nenhum namorado, aparentando certo desinteresse pelo sexo oposto. Embora fisicamente feminina e bela, manifesta um modo de ser menos feminil que o normal. Não usa enfeitar-se nem parece ser vaidosa. Quando a reencontramos, em nossa segunda visita, dia 14 de maio de 1974, ela nos contou que já tinha um namorado. Mas não notamos grande entusiasmo de sua parte, relativamente a esse fato. A família de Jacira é de padrão médio, do tipo tradicional do interior, gente simples, educada e acolhedora. O ambiente familiar é tranquilo e muito afetivo. Nota-se amorosa cordialidade no relacionamento entre todos os membros da família. O pai, Sr. Antônio B. Munhoz, nasceu em 1916. Mecânico especializado em aparelhos de refrigeração, é um homem aparentemente calmo e carinhoso para com os filhos. A mãe da paciente, Dona Marta G. Munhoz, é uma eficiente e afável dona de casa, normalmente rodeada pelos filhos e netos, aos quais dedica todo o seu tempo. O casal é realmente muito simpático. Talvez por isso, alguns dos filhos já adultos ainda moram com os pais ou frequentam muito a sua casa. Ao todo, são 6 os filhos do casal. A maior parte das informações foram fornecidas pelos pais. Devido ao cuidado que sempre tiveram em ocultar de sua filha os acontecimentos ligados à personalidade anterior. Obviamente evitaram comentar, até mesmo com os demais filhos e parentes,
As perguntas e as referências concernentes ao falecido Ronaldo, que a paciente fazia aos progenitores quando era pequena ainda. Nos relatos de Dona Marta, a respeito dos episódios relativos às recordações de Jacira, percebe-se o extremo cuidado da mãe em não estimular os diálogos com a filha, desviando o assunto ou fazendo-se de desentendida. Esse fato provocava certa irritação em Jacira, quando criança, a qual insistia em ser esclarecida acerca dos episódios relembrados e relacionados com a personalidade anterior. Os parentes da Marta são católicos romanos. Para eles a reencarnação não tem sentido. Este era mais um motivo para que o assunto ficasse restrito apenas aos pais da paciente. Quando, em 15 de maio de 1974, visitamos D. Odila, avó de Jacira residente na cidade de Lins, notamos que ela ignorava o fato. D. Marta já nos havia alertado a esse respeito também. As demais testemunhas ouvidas foram as Ra. Angelina F. Botassi, que serviu como médium nas comunicações do espírito de Ronaldo, personalidade anterior, as Ra. Antônia da Silva, o Sr. Hélio Alves, que presidia as sessões na ocasião, e as Ra. Maria Alves, esposa do Sr. Hélio. Todas essas pessoas referiram-se principalmente aos episódios relativos às sessões mediúnicas em que houve manifestação do espírito de Ronaldo e de uma outra entidade implicada no caso. Infelizmente não puderam fornecer maiores detalhes concernentes às passagens da primeira infância de Jacira. Os cuidados para que o caso não se extravasasse além do âmbito familiar, restrito aos pais e à paciente, foi a principal causa dessa situação. Encontramos as mesmas dificuldades com relação aos irmãos da paciente. Na infância de Jacira, eram ainda muito jovens para prestar atenção e reter a lembrança dos fatos. O que eles sabiam eram informações fragmentárias partidas dos próprios pais, os quais evitavam, naturalmente, propalar os acontecimentos, a fim de que Jacira não viesse a tomar conhecimento da sua condição, mesmo indiretamente. Entretanto, os depoimentos do Sr. Hélio Alves e de sua esposa, Ra. Maria Alves, são relevantes e merecem atenção. Apesar de estar esquecido de muitos pormenores da ocorrência, o Sr. Hélio afirmou que se recordava de detalhes relevantes de uma comunicação do espírito da personalidade anterior, pouco antes de se reencarnar. Referindo-se à identidade do comunicante, o Sr. Hélio declarou: assim que o espírito se comunicou, nós sabíamos tratar-se do irmão da esposa do Sr. Munhoz, que estava dando a comunicação. Era o espírito do irmão dela, que havia se suicidado. E a comunicação era de tal maneira dirigida à esposa do Sr. Munhoz, que nós imediatamente sentimos emoção do espírito tratando com carinho a irmã e também agradecendo as preces que se faziam em benefício dele. Informava que em breve voltaria a reencarnar-se. No caso, seria no lar do Sr. Munhoz. Uma observação interessante feita pelo Sr. Hélio Alves diz respeito ao comportamento da mãe de Jacira. A esposa do Sr. Munhoz foi sempre uma senhora muito reservada. Ela nunca era expansiva em contar as artes dos filhos, nem nada. Ela era uma pessoa muito fechada. Talvez esse fato seja explicado pelo seu receio de que o caso viesse a ser divulgado. Solicitados a descrever o comportamento da paciente na infância, o Sr. Hélio e sua esposa afirmaram que ela tinha atitudes e modo de ser que lembravam antes um menino do que uma menina, tipo garotão, mais disposta, modo de cortar o cabelo curtinho. Ela vivia correndo pelos quintais, terrenos baldios, subindo em árvores, pulando muros, enfim. Brincadeiras mais violentas do que as de uma menina. Entretanto era uma criança muito carinhosa e muito meiga, comentaram eles. O Sr. Hélio e sua esposa declararam, ainda, que Jacira fora estrábica quando pequena. Esse defeito corrigiu-se espontaneamente.
Ronaldo fora estrábico também, informaram eles. Fatos relevantes que antecederam o nascimento de Jacira. No dia 15 de janeiro de 1951, faleceu na cidade de Lins, estado de São Paulo, Brasil, com a idade de 28 anos, o jovem Ronaldo Gomes Barroso. A causa mortis foi suicídio por envenenamento com formicida dissolvido em guaraná. Ronaldo era filho do Sr. João Gomes Barroso e de da. Odila. Barroso. Ele tinha 9 irmãos. Um deles era seu irmão gêmeo, e tinha o nome de Romildo. A irmã mais velha de Ronaldo chama-se Marta G. Munhoz. Ela é casada com o Sr. Antônio B. Munhoz. Marta fora pajem dos seus irmãos mais novos, dentre os quais distinguia Ronaldo, com especial afeição. Ronaldo não revelou a ninguém os motivos de seu ato de desespero. Ele estava noivo de uma moça, Alice, atualmente casada. Mas, ao que parece, não havia nenhuma divergência entre eles que pudesse ter dado motivo a suicídio. Ronaldo tinha uma sobrinha de criação, filha adotiva de Marta, cujo nome é Juraci e a qual votava muita afeição. Juraci foi a única pessoa a quem ele confessou sua intenção de suicidar-se. 2 dias antes, dissera a sua sobrinha, Juraci: "Eu vou me matar. Mas você não deverá contar isso a ninguém. Se o fizer eu ficarei de mal com você." Marta morava em Penápolis, cidade próxima de Lins. Ronaldo achava-se em visita à irmã. Ele se despediu na noite de uma sexta-feira, dia 13 de janeiro de 1951, dizendo que iria para Lins. Na realidade ele seguiu para essa cidade somente no domingo, dia 15, à noite. Chegou em Lins às 21 horas mais ou menos. Tomou um banho e foi encontrar-se com seus amigos. Mais tarde regressou para casa. Recolheu-se ao leito e, após ter se levantado e dirigido ao banheiro onde preparou o veneno, entrou no seu quarto e daí a instantes gritou por socorro, depois de haver ingerido formicida. Manifestando contorções e ânsias dolorosas, expirou assistido pela mãe e alguns parentes. Marta ficou extremamente abalada com a morte de Ronaldo. Passados quase 5 anos, a lembrança da tragédia entrou a reavivar-se em sua memória. Sr. Munhoz era espírita preocupava-se com o estado de sua mulher. Embora ela fosse de origem católica, estava se iniciando no espiritismo. De vez em quando, o Sr. Munhoz levava a um centro espírita, do qual era presidente o Sr. Olho Alves. Funcionava como principal médium a Sra. Angelina F. Botassi. O Sr. Munhoz procurava, por este meio, aliviar o estado de angústia em que se encontrava Marta. Em janeiro de 1956, ela passou a ter frequentes sonhos, durante os quais viu o falecido irmão em desespero. Em sonhos, eu me via em uma carruagem que seguia rápida em meio a uma tempestade. Eu via apavorado, correndo no meio do temporal enquanto caíam os raios e eu gritava. Contei os meus ao meu marido. Este sugeriu que fôssemos ao centro espírita para orar pelo Ronaldo, disse ela. Descrevendo o que se passou no centro, naquela ocasião, Marta relatou o seguinte: lá chegando, meu marido começou a orar por ele, Ronaldo. Então Angelina foi tomada pelo espírito do Ronaldo, que estava desesperado. Disse que não sabia o que havia feito e que só após muito tempo ficou sabendo, porque foi levado ao suicídio por um obsessor e só depois de algum tempo foi libertado. Ele agora queria voltar, mas com o apoio do meu marido que havia sido para ele como um pai, pois quando nós nos casamos ele ainda era pequenino. Disse que somente meu marido poderia ajudá-lo. Ele dizia: você vai me ajudar. Eu espero que você me ajude. Na volta para casa eu disse ao meu marido, nessa época o filho mais novo do casal tinha 4 anos, que talvez iríamos ter mais um filho. Meu marido perguntou por quê,
E eu então lhe disse que havia entendido que o Ronaldo queria reencarnar. Não obstante, meu marido argumentou, dizendo que eu havia interpretado mal e que a ajuda pretendida pelo Ronaldo se referia ao esclarecimento de seu espírito. Apesar da opinião do marido, Marta julgava que o comunicante se referia à possibilidade de um novo nascimento em seu lar. Os seus sonhos continuavam a repetir-se e os quadros eram invariavelmente os mesmos. A carruagem seguindo rápida em meio à tempestade, os raios, gritos de desespero, o Ronaldo solicitando socorro, explicou ela. Em fevereiro de 1956, algum tempo após a sessão em que o espírito de Ronaldo fez seu apelo ao cunhado e à irmã, organizou-se uma outra sessão durante a qual fizeram breves preces pelo morto. Compareceram algumas pessoas e entre elas a mesma médium, de Angelina F. Botassi. A reunião teve lugar na própria residência do Sr. Antônio B. Munhoz. Durante a sessão, de Angelina entrou em transe, manifestando-se então o seu guia espiritual, denominado Mãe Cristina. Eis como Marta descreveu esse episódio. Durante a sessão, a Mãe Cristina perguntou-me se eu estava disposta a mais um sacrifício. Eu respondi que, se dependesse de mim, estaria disposta. Ela avisou que iria ser duro, que eu precisaria ter muita coragem. Meu irmão iria voltar, mas não seria fácil a reencarnação dele. Ela disse que, assim que eu me sentisse grávida, teria de fazer sessões de preces ao menos uma vez por semana, para poder conseguir a reencarnação dele. Aí eu perguntei se não havia perigo, devido ao fato de haver ele bebido formicida, de eu ter uma criança com defeitos no organismo. Ela respondeu que a criança não viria defeituosa, quem sofreria as consequências seria eu. Daí a um mês senti que estava grávida e então começou. Tudo o que eu pegava para comer parecia estar contaminado pelo formicida. Em seu depoimento Sr. Munhoz refere-se a particularidades relevantes ligadas à anunciação do nascimento de Jacira. Vamos transcrever, na íntegra, suas 3 declarações concernentes a esse episódio. A primeira foi feita aos 26 de setembro de 1971, em Penápolis, quando de sua primeira entrevista gravada pelo nosso correspondente naquela cidade. Passou o mês de janeiro. Quando foi no fim de fevereiro, estávamos numa reunião particular que fazíamos para a diretoria do grupo e veio o espírito que orientava os trabalhos da casa. Ele então me disse que aquele espírito, do meu cunhado, ia reencarnar em minha casa e que minha senhora já estava grávida. Nós ignoramos isso a gravidez de Marta, quando o espírito informou que ele devia reencarnar em nosso lar. Mas o espírito disse claramente que, na existência passada, ele fracassara como homem e que Deus tinha concedido a ele voltar a reencarnar, porém iria reencarnar como mulher. Em 17 de agosto de 1973, na cidade de Penápolis, quando gravamos o segundo depoimento, ele declarou o seguinte. Comunicou-se então um espírito, ao qual chamamos de Mãe Cristina, e esse espírito anunciou, embora nem eu nem minha esposa o soubéssemos, que minha esposa estava grávida e que o espírito que se reencarnaria seria o de Ronaldo, embora desta vez com o sexo feminino, como mulher. Por ocasião da nossa segunda visita àquela família, em Penápolis, dia 14 de maio de 1974, tomamos o terceiro depoimento gravado do Sr. Munhoz. Suas declarações ratificam o que afirmara anteriormente. Um dia, estávamos numa reunião particular que nós costumávamos fazer uma vez por mês, para orientação, e veio o espírito de Mãe Cristina. Comunicou-se e revelou que Marta estava grávida. Nem ela nem eu sabíamos que ela estava grávida. Aí o espírito disse que o Ronaldo havia reencarnado em casa, só que não seria homem, seria mulher. Jacira nasceu em 31 de outubro de 1956. Retroagindo 9 meses para trás, vê-se que, realmente,
Em fins de janeiro de 1956, Demarta já devia ter concebido. Desse modo, em fevereiro de 1956, quando o espírito de Mãe Cristina avisou que o Ronaldo já estava em processo reencarnatório, a informação era correta, embora Demarta não sentisse ainda os sintomas da gravidez. A informação sobre a troca de sexo também foi correta. No final, os pais já estavam tão certos disto que, por sugestão de uma amiga muito íntima da família, de nome Margarida, haviam previamente escolhido o nome da futura filha, Jacira. Outro pormenor relevante comunicado a nós, em 14 de maio de 1974, pelo Sr. Munhoz e sua esposa, foi que, inicialmente, ambos alimentavam certo ceticismo quanto à anunciada reencarnação de Ronaldo em seu lar. A razão dessa descrença fundamentava-se no seguinte fato: os filhos de Demarta eram bem grandes ao nascer. Isso acarretava sempre partos muito difíceis, exigindo posterior cirurgia plástica corretiva. Com o nascimento de Adalto, em 24 de março de 1952, o médico aconselhou que se fizesse a ligadura das trompas de Demarta, a fim de poupá-la de futuros partos mais complicados. A operação foi feita. Em vista disso, após 4 anos sem ter engravidado, e estando já com 39 anos, ela não esperava mais conceber. Entretanto, assim mesmo, ocorreu a anunciada gravidez. O fato em si nada tem de extraordinário, pois em caso de apenas ligadura das trompas pode, acidentalmente, dar-se a fecundação, se a operação não foi bem feita. E deve ter sido isso que ocorreu, pois Demarta ainda teve mais um filho, Everton, nascido em 28 de junho de 1961, 5 anos depois de Jacira. Mas, na ocasião em que o espírito de Mãe Cristina fez as suas revelações, tanto o Sr. Munhoz como sua mulher duvidaram da exatidão das informações, admitindo a possibilidade de ter havido interferência inconsciente da própria médium nas comunicações dadas. Somente depois que o médico confirmou que Demarta se achava realmente grávida, é que passaram, ainda com certa relutância, admitir os fatos revelados mediunicamente. A certeza firmou-se, mais tarde, com os acontecimentos que se desenrolaram durante o penoso período de sua gravidez. Conforme o guia espiritual de De Angelina preconizou, Dona Marta teria uma filha sadia, apesar de a personalidade anterior haver cometido suicídio. Tanto o Sr. Munhoz como sua esposa estavam temerosos das consequências do envenenamento de Ronaldo. Declarado tal receio, o espírito disse que Demarta é quem sofreria as consequências e consultou-a se estaria disposta àquele sacrifício pela futura filha. Ela aceitou o desafio. E, de fato, os acontecimentos mais uma vez confirmaram as palavras do guia. Minha boca ficava em feridas, em carne viva. Eu sentia que era roída por dentro e então caía. Minha irmã disse que às vezes começava a tremer e parecia estar morrendo. Era preciso fazer-se preces para que eu voltasse ao normal, contou-nos Demarta. Em seguida relatou-nos mais outro episódio doloroso. Quando já estava no 8º mês de gestação, ela perdeu os sentidos e caiu, afetando seriamente a criança que estava para nascer. Esta parou de dar sinais de vida. Todos se apavoraram e procuraram recursos e conselhos com o guia espiritual. Este os acalmou, afiançando-lhes que a criança seria salva. Receitou o chá de uma erva, cujo nome é funcho. Só tomei esse chá, chá de funcho. Ela começou a movimentar-se e não tive mais problemas, disse ela. Finalmente o parto veio a termo. Eu sofri muito para Jacinta nascer. Eu adoeci às 9 horas da noite e ela só foi nascer no outro dia às 1 hora da tarde. Ela nasceu em casa, com parteira e de parto normal. De Angelina assistiu o parto e falou que foi confirmado, no momento em que Jacira nasceu,
que havia sido o espírito dele, do Ronaldo, que havia voltado, finalizou Demarta. Após o parto, todos os sintomas mórbidos, o gosto e cheiro de formicida, a irritação da boca e do tubo digestivo, a sensação de queimação provocada pelos alimentos, os vômitos fétidos que ocorriam frequentemente à noite, os desmaios,